Nesse vídeo, vamos dar uma analisada breve e objetiva nas questões de biologia do Enem do ano de 2001. Então, a gente começa com a questão número 3, que é uma questão já aqui de meio ambiente, né? A gente vê aqui um acidente, um caminhão que tombou e ele estava transportando ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico eventualmente vai parar num curso d'água. E a questão está trabalhando justamente assim, quais são as modificações que esse ácido, uma vez em contato com esse curso d'água, pode ter provocado então nesse ambiente. Toda vez que eu colocar uma questão, vocês podem pausar o vídeo e tentar uma resolução, ler com mais calma, e eu vou sempre ser mais objetivo possível, né, ir logo para resolução e alguns comentários pertinentes. Lembrando que eu também vou colocar leituras recomendadas nas descrições dos vídeos, então sempre consultem as descrições para verificar se existe alguma leitura recomendada lá. E aqui, o que aconteceu então nessa questão? A 1, a 2 e a 4 estariam corretas. Por que a 3 não está correta? Porque ela diz que esse derrame de ácido no curso d'água provocaria danos permanentes na qualidade das suas águas. E isso, uma vez considerando, né, um curso d'água, um rio, né, que tem um fluxo contínuo de água, essa água iria se renovar eventualmente e, enfim, em algum tempo ela iria voltar à sua qualidade antes do acidente. Então não seria um dano permanente. Você pode considerar assim, se você tivesse um aporte contínuo de ácido ali, você poderia pensar em danos talvez mais é, consequências, né, mais graves, mas apenas um acidente pontual não provocaria danos permanentes na qualidade da água. Poderia até provocar alguns danos na biota, mas a água em si iria se renovar. Uma coisa que eu achei interessante nessa questão aqui é que ela coloca na 4 aumento da temperatura da água no local do derrame. E esse aqui é um conceito assim, aqui você tem que ir para química, né? Não é nem da biologia isso aqui. Quando você mistura às vezes bases fortes e ácidos concentrados com água, você tem ali nessa solução que você criou um aumento da temperatura. Se você estiver segurando num laboratório, por exemplo, um Becker, e você colocar uma base ou um ácido concentrado e colocar água, você vê que a temperatura do Becker aumenta e você pode até se queimar com isso. Então esse conceito aqui, né, a pessoa tinha que tirar da química. Muitas pessoas provavelmente marcaram a A, né, 1 e 2, porque não sabiam, não tinham certeza dessa 4 aqui. Então aqui a gente tem agora a questão 10 e 11. Eu coloco a questão no plano geral para vocês verem a estrutura da questão inteira e depois eu amplio as questões. Então vamos ampliar a questão 10 já com a resolução. Seria a letra C, né? O uso de fertilizantes e aterros sanitários. E aqui eu vou me estender um pouco nessa questão por uma razão. A 10 está falando na ação humana, né, provocando alterações. Aí coloca aqui três coisas que estariam acontecendo em virtude dessa ação humana. Então, contaminação de lençóis freáticos, diminuição da umidade do solo e enchentes e inundações. E nas alternativas a pessoa vai ter que associar essas alterações aqui, esses impactos, com atividades humanas. Então, e respectivamente, então, a 1, contaminação dos lençóis freáticos estaria associado ao uso de fertilizantes na agricultura, né, que percola para o lençol freático, e aterros sanitários. A diminuição da umidade do solo estaria associada ao desmatamento e a enchentes e inundações com a impermeabilização, né, com a urbanização, com construção de pavimentação, né, ruas asfaltadas, concreto, enfim. O que eu quero pontuar nessa questão aqui? Na questão do aterro sanitário, hoje é lei que um aterro sanitário que vai ser construído, ele vai ter que passar por um estudo de impacto ambiental e ele precisa ter mecanismos de captação do chorume, né, que seria o poluente que iria percolar para o lençol freático. Então, todo aterro hoje em dia ele precisa ter, né, para ser construído, um sistema de captação desse chorume para tratamento. É, como esse Enem aqui é de 2001, eu não tenho condição de dizer naquela época como era, mas provavelmente não tinha nenhuma lei que regulasse isso. Eu projetei aqui algumas leis. Ó, tem uma resolução CONAMA 404 de 2008 que trata de licenciamento de aterros sanitários de pequeno porte. Tem a Lei 12.305 de 2010. E vocês podem ler, eu vou colocar link para tudo isso na descrição. Leiam com atenção o artigo 3º, artigo 7º, artigo 8º e artigo 17º. Todo lá vai estar falando assim, questões relacionadas às coisas que, né, as principais preocupações na construção de um aterro ou na disposição dos resíduos sólidos. E tem também a resolução CONAMA 430, o artigo 21, parágrafo 2º, e esse projeto de lei aqui de 2019 que inclusive criminaliza um aterro sanitário que não dispõe, que não trate desse chorume, que chama de lixiviados, né, de aterro sanitário. Então, assim, sendo aprovado esse projeto de lei, isso passa inclusive a ser crime, você não tratar o chorume, o lixiviado do aterro sanitário.
Então a gente nota que isso é um problema que está, assim, aos poucos, ao longo dos anos, está evoluindo. Então essa questão aqui ela colocou, né, que os aterros sanitários eram responsáveis pela contaminação dos lençóis freáticos. Daqui a alguns anos talvez isso se torne até obsoleto, né, porque os aterros sanitários vão estar dentro de uma estrutura legislativa que já, isso aqui já não vai mais ser, pelo menos num lugar onde as leis funcionem, né, o que o Brasil não é muito exemplo disso, isso aqui já não seria mais algo que a gente deveria se preocupar. E a questão 11 vai estar também falando aqui da questão da qualidade da água, né, preservação da qualidade dos recursos hídricos, e vai ter aqui também algumas frases. E o que ela problematiza? O que tem que ser a prioridade na preservação da qualidade dos recursos hídricos? E ela coloca aqui que seria a letra C, a 2 e a 3. Por que a 1 e a 4 não? A número 1 fala represamento de rios e córregos próximos às cidades de maior porte. Eu não sei no que um represamento de um rio vai melhorar ou vai manter, preservar, né, a qualidade das águas. Você represa um rio, de repente, para construir uma hidrelétrica, como a gente viu nas provas anteriores, né? Mas eu não vejo no que isso aí seria um fator de preservação da qualidade da água. E a 4 diz transferência de volumes de água entre bacias hidrográficas para atender cidades que já apresentam alto grau de poluição. Então, imagina, por exemplo, pega Estados Unidos e China, que são os maiores poluidores da atmosfera atualmente, e imagina que a gente vai dar para eles um bônus por isso. A gente vai dar para eles, né, algum tipo de bônus por eles serem grandes poluidores. É mais ou menos o que essa 4 está dizendo, né? A gente vai premiar cidades poluidoras com mais volume de água para elas poluírem mais, né? Não faz sentido. Então, assim, basicamente essa era a lógica da questão. Questão 15 de fisiologia, uma questão grande, porque, né, vai ter um texto, vai ter aqui algumas figuras, né, com gráficos, e depois vai ter o comando e as alternativas. Então é uma questão complexa que exige atenção e a pessoa tem que, né, prestar bastante atenção para. E também tem alguns conceitos envolvidos aqui, e a gente vai discutir eles agora. Repara que aqui, ó, a gente tem aqui os valores normais para determinadas variáveis. Por exemplo, hemácias vai estar entre 4,5 e 5 milhões de hemácias, né, por milímetro cúbico. Glóbulos brancos, 5 a 10 milhões? Não sei, por milímetros cúbicos. Ou mil. Plaquetas, 200 a 400 mil por milímetro cúbico. Esses aqui são os valores normais, independente de qual sejam as unidades aqui. São os valores normais. Você esperaria num ser humano normal, saudável, encontrar esses valores. Repara que nesse quadro aqui, nesse gráfico, Roberto está com um valor abaixo. Eu coloquei até uma linha aqui para a gente pra gente projetar qual seria o valor normal. Né? Estaria mais ou menos por aqui o valor de plaquetas. Ele está com o valor de plaquetas baixo, abaixo do normal. Plaquetas estão associadas aqui à cascata de coagulação sanguínea. Então, eu não vou elaborar muito aqui em cima disso. Vou colocar algum link, talvez, na descrição, porque é importante saber essa relação. Maria, coloquei de novo aqui a linha normal, né, de qual seria o normal esperado. Maria está abaixo do valor de glóbulos brancos. Glóbulos brancos são os leucócitos que estão associados aqui ao sistema imune, defesa, né, defesa imunológica. Então, ela está com algum problema imunológico. E José, falando aqui de hemácias, né, o valor normal de hemácias estaria mais ou menos por aqui, ele está abaixo, e as hemácias estão associadas aqui. Transporte de oxigênio, né, para os tecidos. Então ele está com algum problema ali na oxigenação dos tecidos. Então, Roberto, problema na coagulação, Maria, problema no sistema imune, e José, problemas no transporte de oxigênio. E a questão quer saber exatamente isso, respectivamente. Então, quem é que está com problema na deficiência no sistema de defesa, que era a Maria, prejuízos no transporte de gases respiratórios, que seria o José, e problema na coagulação sanguínea, que seria o Roberto. Então seria Maria, José e Roberto. Né, tem alguns conceitozinhos, tem que saber ler gráfico, mas, enfim, é uma questão legal. Eu acho ela desafia bem o participante. 19. Aqui é uma questão de evolução, onde o problema da questão envolve, por exemplo, digamos, pessoas diabéticas e hemofílicas, que são doenças que você pode tratar com alguns determinados procedimentos, né? Algumas drogas, e você aumenta a sobrevida das pessoas que têm essas doenças. Elas só sobrevivem, a questão diz, né? Com alguma suplementação, por exemplo, de insulina, no caso dos diabéticos, e do fator 8 da coagulação sanguínea. Então, olha só, fator 8 de coagulação sanguínea. A gente falou de plaquetas na última questão, né, para coagulação sanguínea, e agora apareceu aqui fator 8. Então, pesquisa aí, fatores de coagulação sanguínea. Acho que são 9 no todo. Enfim, e o que está acontecendo aqui então? A questão vai perguntar o seguinte: com base nisso que está escrito no texto, a gente pode afirmar que. Vamos ver o que a gente pode afirmar. Letra A. Os avanços da medicina minimizam os efeitos da seleção natural, que é uma força evolutiva, sobre as populações.
Entenda que minimizar o efeito de seleção natural não é o mesmo que dizer que você parou de ter evolução, né? A seleção natural é uma força evolutiva, tem outras, e um dia eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Vocês podem também pesquisar forças evolutivas aí, mutação, recombinação, deriva gênica, e a seleção natural é uma força. Então, se você minimizar o efeito da seleção natural, você apenas você não interrompe a evolução. As outras alternativas, elas falam inclusive coisas absurdas, como por exemplo que essas interferências aqui modificam o genoma humano. Não, nenhuma dessas suplementações aqui sequer chegam perto de mexer no genoma da pessoa. Genoma, toda a informação genética, né, que a pessoa tem num determinado ah, organismo, numa determinada espécie, é o genoma. Toda a informação genética. Impede transferência de material genético ao longo das gerações? Não. Se você tem um problema num gene, você pode transmitir esse gene para um dos seus descendentes, né? Aí já tem que ver as leis de Mendel lá de transmissão, né, de características, de herança, né? Mas enfim, se você tem um gene defeituoso, você pode tratar o problema em si, mas a transferência dessa característica para os seus descendentes continua podendo acontecer. Ahn, Normaliza um genótipo? Não. Se você é um heterozigoto, por exemplo, para um determinado gene, você vai continuar sendo heterozigoto para esse gene. Você só está tratando, digamos, os efeitos daquele gene defeituoso. Mas você não vai mexer no seu genótipo nem no genoma. Genoma, toda a informação genética. Genótipo, a relação do conjunto num determinado gene. Então você tem dois cromossomos de cada, né? Cada cromossomo vai ter um gene de determinado, vai ter uma cópia, uma versão de determinado gene. Então, por exemplo, no cromossomo 1 você vai ter duas cópias. Em cada uma dessas cópias você vai ter um determinado gene. Aí você pode ser homozigoto, dois genes idênticos, né? A mesma versão do gene nos dois cromossomos. Você pode ser heterozigoto, ter duas versões diferentes do mesmo gene em cada cromossomo. Esse é o genótipo, diferente de genoma, que é toda a informação genética. E a E diz que interrompe a evolução. Eu já falei que não interrompe, né? Então, errado. Duas questões, a questão 22 e 23, relacionadas a essa figura aqui, que eu vou ampliar agora. O que essa figura está mostrando para a gente, então? Aparentemente, é um ciclo de um determinado elemento, que é o S, que é o enxofre. E a figura então está mostrando, está ilustrando o ciclo desse elemento pelos compartimentos da Terra. A atmosfera, representada pelo ar, né? Litosfera, representada pela Terra. Hidrosfera, representada pelo mar. E biosfera, representada por seres vivos. Repara como é que o enxofre então está circulando naturalmente por esses compartimentos. Então vamos ver o que a questão está explorando em cima disso aqui. Ela quer saber tem quatro afirmações aqui. Ela quer saber quais dessas afirmações estão corretas. Vamos ver então quais estão corretas. A 2, a 3 e a 4 estão corretas. Por que a 1 está incorreta? Porque ela diz que esses compartimentos, né, são poluídos por compostos de enxofre. E o problema aqui está na palavra poluídos, né, porque esse aqui é um ciclo natural do enxofre. Não está aqui em nenhum momento nenhuma indústria, nenhuma atividade humana colocando altas quantidades de enxofre, seja na atmosfera ou em qualquer outro compartimento. Então, se é o ciclo natural, a gente não pode falar de poluição. É apenas o elemento ciclando naturalmente pelos compartimentos da Terra. Então, esse é o problema da 1. As outras estão corretas. A 23 ela já vai trazer a questão, olha só, atividades humanas, ou seja, atividade antrópica, a gente já pode falar de poluição, interferindo no ciclo natural, certo? Então a gente pode afirmar que dessas duas interferências são resultantes, que as duas interferências viriam a ser resultantes do quê? Letra A, da queima de combustíveis em veículos pesados e da produção de metais a partir de sulfetos metálicos. Ah, ou seja, processos industriais, né? Essa questão aqui eu achei ela complicadinha. Eu acho até que ela é de química, eu botei ela aqui porque ela envolve questão de ecologia, né? Mas eu acho que essa questão aqui na verdade é de química. E eu só acertei essa questão porque tinha a palavra sulfetos aqui na letra A. Se não fosse isso, eu iria ficar perdido aqui em todas as alternativas, né? Tem processos que eu não faço ideia de como é que acontece. Por exemplo, vulcanização de borracha. Eu sei lá o que está acontecendo na vulcanização da borracha. Eu sei lá se libera enxofre. Então, assim, eu acertei ela porque tinha a palavra sulfetos na letra A. Eu acredito que muitos também. Basicamente isso. A 25, a gente tem aqui um esquema, uma imagem, que também remete à poluição, né? A gente tem aqui indústrias emitindo gases, a atmosfera, os gases circulando, essa poluição circulando pela atmosfera, chegando aqui em ambientes, floresta, né? Uma lagoa. Isso aqui remete à poluição. E o que a questão está querendo tratar? Ela deu aqui algumas possibilidades, ou seja, coisas que poderiam estar acontecendo, e dessas possibilidades ela quer saber quais são corretas, quais podem ocorrer.
A1 e A2, aparentemente corretas, né? A3, eu achei que estava incorreta. Por quê? Precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido. Isso aqui está errado. Eu não vejo nenhum mecanismo em que isso poderia ser verdade. Então, na dúvida, está errado. E A1 e A2 parecem corretos. A ênfase aqui na calagem, né, que é a colocação de calcário, substâncias, né, contendo calcário, para corrigir a acidez. O calcário sendo uma substância básica, né, vai corrigir então a acidez no solo. Muito utilizado em locais onde vai ser feito alguma cultura que não goste muito de chão ácido, solo ácido. Essa questão aqui envolve genética, envolve evolução, os seres humanos querendo recuperar a diversidade biológica, né, uma dessas ideias que eles têm então é a criação de vertebrados em cativeiro, para então, né, aumentar talvez a população de determinada espécie e conseguir de alguma forma artificial recuperar uma dita diversidade biológica. Acho que a partir dessa questão aqui também é interessante puxar talvez uma pesquisa aí sobre diferença entre diversidade e riqueza biológica. Acho que é um tema interessante para vocês aprofundarem. Vou colocar algum link na descrição também. Mas o que, que a questão em si o que está acontecendo aqui? Letra D. Partindo dessa ideia, né, da criação desses vertebrados em cativeiro, seria adequado você ter um número suficiente de indivíduos um número suficiente de indivíduos do maior número de espécies possível para quê? Garantir diversidade genética. Ah, dar ênfase, dar prioridade para as espécies que você consiga o maior número de indivíduos possível, né? Se você tem poucos indivíduos de uma determinada espécie, você vai ter uma variabilidade genética menor, e isso leva aí a alguns efeitos negativos, evolutivamente falando. E, enfim, você não conseguiria sustentar uma população com baixa variabilidade genética. Questão 28. Essa questão ela tem um tema semelhante a questões que a gente já viu em provas passadas, né? Você vai ter uma pessoa que tem alguma produção de alguma coisa, algum sistema produtivo, e que eventualmente é atacado por pragas, e a pessoa tenta fazer uma intervenção e acaba tendo algum tipo de prejuízo, né? Tenta intervir para não ter prejuízos e acaba tendo prejuízos, às vezes maiores. O tema dessa aqui é o seguinte: o cara criava larvas, né? E essas larvas acabam sendo atacadas por parasitas, e ele decide controlar essa população de parasitas ou exterminar completamente utilizando veneno. E eu vou ampliar a imagem para a gente dar uma olhada no que está acontecendo. Repara que antes do surgimento do parasita ele tinha uma população de larvas nessa quantidade aqui. Com o surgimento do parasita ela cai, obviamente, né? Porque os parasitas vão começar então a interagir ali, vão matar muitas larvas. Ele então aplica o veneno e a população de larvas volta a aumentar e a de parasitas diminui. E eventualmente ele percebe que esse processo todo de aplicar veneno, além de ter alguma questão ali de toxicidade envolvida, mas a questão não explora isso, ele olha para o quê? Para a questão do custo. Tá ficando caro para ele tratar, né, esse parasita. Então ele deixa rolar. E olha o que, que acontece. A população de larvas volta a aumentar. Né? As populações, a interação, ela volta, ela se estabiliza, né? Ela atinge um limite, um equilíbrio. Por quê? Porque o bom parasita, ele não mata o hospedeiro dele. O bom parasita, ele aprende a conviver com o hospedeiro dele. E é mais ou menos o que acontece aqui, né? Elas vão continuar nesse equilíbrio. E ele percebe, então, que, né, é melhor não botar veneno. Deixa rolar, ele vai ter algum prejuízo. Repara que a população de larvas não volta a ser na quantidade que era, né? Mas ele, pelo menos, né, vai ter um custo a menos ali com o inseticida, com o veneno. Então, letra E, os efeitos da interação negativa, das interações negativas diminuem ao longo do tempo, estabilizando as populações. Na questão 33, uma questão aqui que envolve também a ecologia, meio ambiente, efeitos talvez do desmatamento, ah, da destruição, né, do habitat de espécies. E a questão aqui então trabalha nessa coisa de 5 espécies de aves que habitavam o ambiente, que foi fragmentado eventualmente, né? Enfim. E a questão tá então querendo encontrar aqui, problematizar essa dinâmica. No ambiente que foi preservado, as 5 espécies continuam, mas nos outros sumiram 3, só ficaram 2. O que aconteceu então? Letra B, a diminuição do número da diversidade de habitats, né? E eu coloquei aqui, eu fiz uma anotação aqui, e possíveis nichos. Por que eu coloquei aqui possíveis nichos? Eu não quero entrar na complexidade da discussão sobre o que é um nicho ecológico, mas eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo talvez ainda não tenham explorado mais a fundo o conceito de nicho.
E o que eu quero aqui é mais provocar mesmo vocês a irem e pesquisarem um pouco mais a fundo, né? Nicho ecológico, tá? Eu vou colocar talvez alguma leitura aí na descrição. Acho importante, tá? Nicho sendo... Porque a gente tem uma noção errada, incorreta, super simplificada do que é nicho, que a gente passa na escola, né? Como sendo a profissão dos animais. Pra você explicar pra uma criança de quinta série, tá bom, né? Mas é o mesmo que você me perguntar o que é uma estrela e eu disser, é uma bola de fogo no céu, né? É uma explicação boa pra uma criança, mas um astrônomo, um astrofísico que me vir falando isso vai querer me matar. A mesma coisa é o nicho, né? O nicho é uma coisa super complexa e, basicamente, ainda simplificando bastante, são todas as condições e os recursos que determinam a possibilidade da existência de uma determinada espécie no ambiente. Isso ainda tá simplificado. Então, assim, explorem mais essa questão. E lembrando, todo nicho é ocupado por apenas uma espécie, ok? Não existem duas espécies no mesmo nicho. Porque então elas vão estar competindo ali. É muito complicado. Vamos adiante. Questão 35, meio ambiente, acidentes ambientais com substâncias perigosas. Esse acidente de. Deixa eu ver se. Esse acidente de Césio 137 em Goiás é um acidente super famoso. Tem até um vídeo sobre ele. Esse acidente no Distrito Federal, eu acho que eu nunca. Eu não me lembro se eu já vi sobre ele. Não me lembro de já ter lido ou visto alguma coisa sobre ele. Mas enfim, o ponto é, são dois acidentes ambientais que tiveram consequências, né? E o que a questão está trabalhando, está explorando aqui? Para evitar que novos acontecimentos desse aconteçam, né, aí algumas competências aí dos estados. A 2, a 3 e a 4, aparentemente corretas, né? A 1 fala de proibir o uso de materiais radioativos e gases tóxicos. Isso aqui não parece factível. A nossa sociedade hoje está dependente do uso de materiais radioativos, quer a gente queira ou não. A gente depende para fazer um raio-x, para fazer outros procedimentos médicos também, até a própria radioterapia. O micro-ondas na nossa casa tem elementos radioativos, provavelmente, talvez, não sei, outros eletrodomésticos que a gente usa. Então, assim, a gente não consegue mais abster da utilização desses materiais radioativos, então não é algo que a gente deva sequer considerar. Claro, controlar, né, a segurança de toda essa estrutura para que evite acidentes como, por exemplo, o de Goiás, né, que foi por pura negligência das pessoas lá. Leiam mais sobre esse. E tentem achar o vídeo aí. Césio 137 é um vídeo, acho que tem 1 hora e pouco de duração. Interessante. O pior é por você saber que é uma história real. A questão 41, febre amarela. Então, temos aqui um problema ambiental, geralmente associado, né? Geralmente febre amarela, dengue, assim, está associado a questões de meio ambiente. E a questão está querendo saber implementação de algumas estratégias para combater, né? Para controlar isso aqui. E ela deu 3 propostas. Vamos ver então o que aconteceu. A efetividade, né, dessas propostas estaria possível ser apenas a 2 e a 3. Por que não a 1? A 1 fala sobre exterminar os animais que servem de reservatório do vírus. Quem são os animais reservatórios do vírus da febre amarela? Mosquitos, especialmente a espécie da Aedes aegypti. Ah, mosquitos, ok? E qual é o problema de você exterminar os mosquitos do mundo? Tem problemas ecológicos envolvidos, certo? Os mosquitos eles servem como recurso alimentar para diversas espécies em níveis trópicos até superiores. Eles também atuam na polinização de plantas, porque os mosquitos machos ah, consomem ali, se alimentam ali da seiva, do néctar, então eles entram nas flores às vezes e nisso fazem a polinização. Então você esperaria que exterminar todo um grupo de animais que tem funções ecológicas tão nobres, apesar de em algum momento eles interagirem com a gente de forma negativa, mas você exterminar esses animais teria um preço ecológico talvez caro demais, nem entrando na questão sobre se é factível ou não você exterminar todos os mosquitos do mundo, né? Provavelmente não é, mas enfim, seria caríssimo. Então basicamente era isso. A 43 tem esse gráfico aqui, com questões aqui também de meio ambiente, né? Então, o gráfico está explorando aqui o consumo de água e a restituição dessa água em condições, ou melhor, sem condições de reuso, né? Sem qualidade. Você consome água e devolve ela sem qualidade. E a questão vai estar explorando, então, esses setores aqui, como a agricultura, a indústria e a coletividade, que é a sociedade geral. E com base nisso, é correto afirmar que, letra C, mais da metade da água restituída sem qualidade para consumo contém algum teor de agrotóxico ou adubo. Quem é, quem é que usa agrotóxicos e adubo? A agricultura, que é o branco,
né? E a gente nota aqui, ó, água sem qualidade. Mais da metade do total, do todo, está vindo da agricultura. Então era só isso, era só saber ler gráfico. Uma competência importante para Enem, saber ler gráficos. Essa questão 60, que eu acho que é a última, deixa eu ver aqui. É uma questão que remete a um problema histórico, que é a superexploração, né, o superdesmatamento da Mata Atlântica. Então envolve também questões históricas aqui, questões políticas, enfim. E o comando da questão é, considerando as características histórico-geográficas do Brasil, blá blá blá, é correto afirmar que, letra C, as atividades agrícolas, isso aí você estuda na história, né? Aliadas a extrativismo vegetal, a chegada, né, dos portugueses aqui e outros povos também colonizadores, explorando a floresta, os recursos da floresta, tanto as árvores como outros recursos também. Desde o período colonial, é a principal causa da devastação da Mata Atlântica. Então, assim, a atividade agrícola também perdurando ao longo do tempo, né? Porque o período colonial ele terminou, mas as atividades agrícolas perduraram e são até hoje causa aí de impactos no bioma Mata Atlântica. Então, basicamente era isso. Essa prova tivemos questões de ecologia, evolução, fisiologia e muitas questões de meio ambiente, como sempre. Então, nos vemos no próximo vídeo com a prova do ano de 2002.